Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para a rodada de número 9, rodada que tem alguns clássicos e que a gente vai perceber que meio-campistas e atacantes estão muito caros e aí a gente vai ter que economizar na defesa para colocar esses caras que estão mitando no meio-campo e no ataque. Na última rodada nós fizemos 91 pontos. Não foi a pontuação que nós gostaríamos e a gente poderia ter ido melhor. Foi uma rodada de pontuações altas e nós fizemos 91 pontos, vida que segue. Nós temos 147 de patrimônio. Eu acredito que o ideal para essa rodada seria pelo menos 150 de patrimônio para escalar um time melhor. Vamos tentar escalar o que a gente vai conseguir, né? Vender o nosso time aqui. Antes de pensar aqui em escalar, vamos aqui na tabela de jogos. Depois a gente continua escalando. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A gente tem alguns clássicos, então a gente vai ter questões aí para discutir. Por exemplo, Ceará Sport é clássico do Nordeste. Sport muito mal, a galera vai pesar a mão no Pedro Raul. Acho que vale. Aí você tem um Vasco e Fortaleza aqui, que é um jogo que é uma incógnita, mas o Vasco precisando de ganhar, Verratti sempre está fazendo os golzinhos. Verratti é um nome que não está entre os mais escalados e que você pode explorar no seu time, né? Do lado Fortaleza, meio-campistas que roubam bola, como é o Sacha, que dá para explorar. São Paulo e Grêmio, Grêmio ainda tentando se encontrar no campeonato, apesar de 4 jogos sem derrota, né? E o São Paulo que vem de uma derrota e 3 partidas sem ganhar. Então é um jogo um pouco complicado. Ferreirinha ainda é um nome que dá para a gente explorar aqui no São Paulo, né? Corinthians e Santos é clássico, né? O Corinthians precisa de se reabilitar, mas o Santos também vem de 4 jogos sem ganhar. Então assim, é um jogo complicado, com um pequeno favoritismo do Corinthians. Então aqui no Corinthians aqui dá para explorar os atacantes. Talvez um deles, tem gente que vai explorar os dois, né? O Memphis e o Yuri Alberto. Bahia e Vitória, clássico, né? Difícil de escalar, vou fugir desse jogo. Juventude e Fluminense, aí sim, Juventude muito mal no campeonato. Fluminense que quase conseguiu uma vitória contra o Atlético no último jogo. Fluminense aqui é favorito. O Arias com certeza tem que estar sendo pensado aí para o seu time. Flamengo e Botafogo é clássico, mas não dá para deixar o Arrascaeta de fora. 2 times de São Paulo, né? Bragantino e Palmeiras. Palmeiras ainda favorito. Palmeiras toma poucos gols, mas o Bragantino veio de 5 vitórias consecutivas, não perde a 6 jogos, o último empatou. Cruzeiro e Atlético, os dois com 2 boas vitórias nos últimos 2 jogos. O Cruzeiro jogando um pouco melhor, mas é clássico. Então, assim, dá para explorar a boa fase do Caio Jorge. Inter e Mirassol. O Mirassol é um time difícil, enjoado, e o Inter caiu muito de produção. O Wesley está muito bem escalado por enquanto, mas eu não sei se vai estar no meu time. Acho que vou fugir disso. Bom, aí então vamos para a escalação, né? Vender de novo o time aqui, e aí você já vai deixando o seu like, porque fortalece o meu trabalho. Atacantes, o Pedro muito caro, clássico. Sei que na última rodada nós fomos com ele e a gente perdeu cartoletas. Eu vou pegar um atacante um pouco mais barato para tentar aqui economizar um pouco nas cartoletas. Eu vou escolher aqui o Caio Jorge, mas poderia ser o Verratti, por exemplo. Entre os outros atacantes aqui, ó, tem o Memphis, tem muito atacante para escolher. O Wesley, alguém vai acabar ficando de fora. O Yuri, né? O Yuri precisa de menos para valorizar, mas o Memphis tem feito médias melhores, né? O Yuri nem jogou o último jogo, né? Então aí nesse sentido eu vou colocar aqui o Yuri pela questão de precisar de menos cartoletas. Aí a gente tem o Ferreira, que eu disse que dá para colocar. Aí vem o Estevão, que até então não deu pontuação para gente. Luiz Araújo, que tem o clássico. Pedro Raul, que deve ser muito bem escalado na rodada. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Ferreirinha
E aí o nosso ataque titular é esse aqui. Agora no banco de reservas podemos explorar alguém do Flamengo ou o próprio Pedro Raul. Vamos pensar que o Pedro Raul está necessitando de gol e os gols parece que sumiram. Arrascaeta não tem como deixar de fora. Pela fase, aí o Matheus Pereira também é um cara que teria que estar no nosso time, embora seja clássico. Mas como o Alan Patrick não jogou o último jogo e ele é mais barato, 4 cartoletas em relação ao Matheus Pereira, eu vou deixar de novo, correr esse risco de deixar o Matheus Pereira de fora. Ou a gente coloca o Alan Patrick e o Matheus Pereira e deixa o Arias de fora. Ó. Alguém vai ficar de fora. Vamos deixar assim para ver se a gente vai ter cartoletas lá para terminar o nosso time. Bom, aí laterais. Daria para colocar o Barnabé caro pra caramba. A gente vai ter que tentar economizar aqui nos laterais, visando um equilíbrio no nosso time. Mas laterais bons estão aqui em cima. Ó. Bernabé, Piquerez, Paulo Henrique, Capixaba. São 4 nomes bons. Aí vem Escobar, que na última acabou não dando aquela mitada que a gente esperava. Os do Botafogo todos mitaram, mas tem clássico. Aí a gente tem o Giai, ó, que tem boa média, ó, 7,96. Ó, vai pegar o Bragantino, o Giai. Vai ali combater no mesmo lado do Juninho Capixaba. Então pode ser interessante o Giai para roubada de bola, tá? Kaique do Cruzeiro também, outro cara que tem roubado muitas bolas, ó, só pontuação positiva, é um clássico, mas pode ali fazer uma boa pontuação, roubada de bola por ser clássico. Aí tem o Aguirre mais barato. Tem o Piton também mais barato aqui. E acho que é isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar os caras que tem boas roubadas de bola. Poderia ser os caras do Fluminense aqui, ó. Tipo o Gabriel Fontes, que depois que entrou, a média dele é 6 pontos e ele é barato. Ó. Vai baratear aqui nossa defesa, ó. Por exemplo. Aí o outro, a gente pode pegar o Giai, que tem boa média básica. Ou mesmo o Paulo Henrique aqui, ó. Que também tem boa média básica. Né? Tem 9 pontos de média. Ó. Na última ele não jogou, mas quando jogou, ó, só pontuações positivas. É um outro cara que dá para colocar. Só que se eu colocar o Paulo Henrique, talvez eu não tenha cartoletas para terminar de escalar o meu time. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o Giai, que é um pouco mais barato. Bora lá? Poderia ser também alguém do Ceará, apesar de ser clássico. Vamos esperar aqui para ver se a gente consegue escalar aqui os zagueiros. Ó. Vamos pegar aqui zagueiros um pouco mais baratos. Ó, o Marlon já tem 2 gols no campeonato. Ó, joga em casa. O Marlon do Ceará. Dá para explorar o Marlon. Um zagueiro mais barato aqui, ó, tem o Ferrarese, que também tem média. Vamos descendo aqui. Tem o Fretes, que também é bem baratinho, ó, do Fluminense, embora o jogo seja fora de casa. E acho que é isso. Então vamos explorar aqui, além do zagueiro do Fortaleza, vamos pegar aqui o Ferrarese. Boa média básica. Quando joga de lateral ajuda demais a gente a pontuação. Ó. Então a gente fez uma defesa bem diversificada porque realmente está complicado porque tem os clássicos. Vamos pegar o treinador primeiro aqui. Treinador. A gente pode explorar um treinador um pouco mais barato também. Vamos pensar aqui, ó. Poderia ser o Renato Gaúcho que vai pegar o Juventude, mas como a gente não colocou ninguém do Inter, mas o Inter está muito mal, né? O Inter caiu muito de produção. Vamos pegar aqui um mais baratinho. Vamos pegar o Zilbeudi aqui, ó. O São Paulo precisa de dar uma resposta para a torcida. Aí a gente dobra com o zagueiro aqui. Sobrou 13 cartoletas para a gente colocar um goleiro. Os goleiros dos clássicos serão bem exigidos, acredito eu. Então a gente pode colocar goleiro de clássico. Vamos pegar aqui o goleiro do Flamengo. Poderia ser, deixa eu ver o que a gente tem na defesa aqui, ó. A gente tem já um do São Paulo, um do Palmeiras, um do Ceará. A gente pode colocar o Fábio. Vamos dobrar o Fluminense contra o Juventude. Vamos dobrar o Fluminense contra o Juventude. De repente o Fluminense consegue manter o SG. Então a gente tem uma dobra do Fluminense aqui, ó. Isso aqui é um esboço que a gente está conversando sobre a rodada. Sendo necessário, a gente vai fazer mudanças na sexta-feira ou no sábado. A gente faz um novo vídeo. Eu vou deixar aqui de capitão, ó, o Yuri Alberto. De capitão.
Não, vou mudar. Vou mudar. Tem o pênalti a favor. Vou colocar o Alan Patrick. Acreditar numa vitória do Inter aqui, ó. Vou colocar o Alan Patrick. Acreditando na vitória do Inter. E aí nós vamos agora para o nosso banco de reservas. Como eu coloquei o Alan Patrick ali, ó, eu vou colocar o Arias. Aí a gente vai ter 4 meio-campistas fortes. E vou colocar aqui, ó, o banco de luxo no Arias. Então eu tenho 3 meio-campistas fortes, banco de luxo aqui no Arias. Ataque. Aí eu consegui pegar os 4 meio-campistas mais favoráveis para a rodada. No ataque aqui no banco de reservas vou colocar ou o Pedro Raul ou o do Flamengo. Vou colocar o Pedro Raul. Zagueiro, a gente tem aqui, ó, o Kaká, tem o Juan do São Paulo, o Alan Franco. Vou colocar o Alan Franco, tá? Lateral, Enzo Dias do São Paulo. Tem o Aguirre do Inter, que a gente nem falou dele. Tem o Piton aqui, ó, boa média. Vou colocar... Não, o Piton não tem boa média. Vou deixar o Aguirre aqui. O Inter caiu muito, mas o Inter ainda tem a Libertadores aí. Vamos ver como é que o Inter vem pro Campeonato Brasileiro, né? Pro final de semana. Fábio é o titular. Aqui para baixo, a gente tem o mais baratinho ali, o Anthony. Tem o Fernando Miguel, boa média básica. Tem o clássico contra o Sport, vou colocar o Fernando Miguel. Porque do Ceará aqui eu só explorei o Marlon. Eu estou pensando aqui em explorar um outro técnico aqui, ó. De repente deixar mesmo com o Abel Ferreira do Palmeiras. Não dá para colocar o Abel Ferreira. Dá para colocar do Felipe Luiz para baixo. Felipe Luiz tem boa média, mas vai ter um jogo difícil contra o Botafogo. O Roger, o gráfico do Roger aqui, só no início quando o Inter fez boas, né, campanhas. O Inter caiu aqui, ó, a partir da rodada 12. Rodada 12, nós vamos para a rodada 9. É porque eu olhei o 12 aqui do lado. Então aqui, ó, 3, 4, 5, 6. A partir da rodada 6, a última rodada que ele foi bem foi a rodada 6. Vamos deixar os dia por enquanto. Isso aqui é um esboço. Vamos confirmar aqui a escalação. Vocês vão ver quanto que eu gastei aqui para escalar esse time. Sexta ou sábado a gente ajusta o time. Se não for possível fazer o vídeo, aí eu vou lá no Instagram, que é professor.cartola, e coloco lá para vocês. Então aqui, ó, esse time custou 142 cartoletas, sobrou 4,85. Então o que a gente tem? Zubeldia de treinador e Ferrarese aqui na defesa, dobrando o São Paulo nesse sentido. Dobrando, jogando fora o Fuentes na lateral e o Fábio no gol. Marlon tem 2 gols no campeonato, explorando essa questão da possibilidade de gol do Marlon do Ceará. E na lateral, pela boa média, explorando o Giai. No meio campo, Alan Patrick, Matheus Pereira e Arrascaeta. 3 gigantes no meio campo e ainda o Arias aqui no banco de reserva para o banco de luxo. No ataque, Yuri Alberto, Ferreirinha e Caio Jorge. Dá para dobrar, por exemplo, o Corinthians colocando aqui o Memphis e tirando o Ferreira, por exemplo. E aí você pode mesclar também aqui no meio campo, colocando o Arias no meio campo e mudando o banco de luxo aqui, por exemplo, para Pedro Raul. São opções, alguém vai ficar de fora, não tem como escalar um time e fechar todo mundo, porque não dá para escalar 14. Então é isso, qualquer coisa, deixa aí seu comentário, procuro responder, vai lá no Instagram também, que estamos lá dando dicas, tá bom? Um grande abraço e imitadas boas pra gente nessa rodada.